Estamos aqui na área irrigada do perímetro de irrigação do Tabuleiro de Russas. E aqui é uma fazenda de uma área irrigada, irrigação. E aqui a gente tem aqui um canal, que é um canal que a gente chama secundário. Você tem um canal principal de onde ele já pega a água da tomada d'água de um reservatório. E em seguida ele começa a transportar e dividir a água em canais secundários. Então esse aqui é um canal secundário do Tabuleiro de Russas. E nós temos aqui uma tomada d'água. Essa tomada d'água que a gente está vendo aqui é a tomada d'água para essa área irrigada. Essa tomada d'água ela tem aí um sistema de gradeamento para tirar o material de maior granulometria, tá certo? Material maior. E a partir desse canal, desse canal e dessa tomada d'água, a água é levada para um reservatório, que é aquele que a gente denomina de reservatório de compensação. Então, ele vai servir para dar nível de submergência para as bombas, porque as bombas elas não podem ter um nível muito baixo, sob pena de haver cavitação nas bombas. Então, você tem aqui esse reservatório e ele também vai funcionar como reservatório de compensação. Esse reservatório tem 7 metros de profundidade. Dentro dessa casa, nós vamos encontrar as bombas que irão bombear essa água desse canal até a área irrigada. Essas bombas elas vão ter lá um sistema de tratamento, de filtração, para remover matéria orgânica, né? E essa carreira de filtração, inclusive, aumenta o tempo quando a água é melhor no período úmido e diminui esse tempo dessa carreira de filtração quando nós estamos no período seco e você tem um material já com mais matéria orgânica. Então, tem esse bombeamento. Desse bombeamento, a água depois recebe a fértil irrigação e essa água é bombeada para a área irrigada. Então, basicamente todo esse sistema, nessa fazenda especificamente, nós vamos ter um sistema automatizado. Esse sistema automatizado ele vai identificar qual a hora de plantar, qual a hora de irrigar, né, quanto deve ser irrigado a partir da capacidade de campo e do ponto de murcha das culturas. Então ele vai ter aqui um sistema para identificar essa hora, identificar qual é o nível de estoque do reservatório do solo. Ele tem um mecanismo de mensuração disso através de tensiômetros. Então existem vários tensiômetros espalhados aqui na fazenda que informam quanta água tem no solo. A partir dessa informação da água no solo, você informa telemetricamente para o sistema central. O sistema central identifica quanta água tem no solo e, se for necessário, ela irriga. Então ela vai irrigar por pulsos até a água chegar a um certo nível desse reservatório no solo. Isso para quê? Porque se a água ficar com um volume de água maior do que a capacidade de campo, aquela água é perdida por percolação profunda. Então, para que aumente a eficiência do sistema, você tem que manter o estoque de água todo entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, e para isso é que vão funcionar os tensiômetros. Então, essa é a estrutura de tomada d'água da fazenda e, em seguida, bombeamento para a distribuição. Mais à frente nós iremos ver como é que se funciona esses tensiômetros e como é que vai funcionar também toda a parte de medida e o sistema de irrigação. É só para mostrar aqui, a gente vê um caso típico, né? A questão da eficiência, a filtragem é fundamental, logicamente, né? Então, para você ter ideia, geralmente um lote de pequeno produtor só tem um filtro desse. Ó, aqui tem 5. Né? Para manutenção, geralmente né? o pequeno tem só um. E não é automático, tudo isso você tem que fazer manual, né? Aqui é totalmente automatizado. Né? Exatamente. A gente até tem uns outros lotes menores que não é automatizado e é muito complicado. Para vocês terem ideia, a cada meia hora tem que abrir tudo e dar um jato d'água porque fica cheio de matéria orgânica. Meia hora a carreira de filtração. Exatamente. E nesse período da seca aumentou a carreira de... Aumenta muito. Bem complexo. Já com esse sistema facilita um pouco, porque a gente trabalha, é tudo automatizado, e ele trabalha por diferencial de pressão. Por exemplo, ele pega a diferença entre a pressão que está entrando, geralmente a gente trabalha com 0,8.
um exemplo, você está passando 4 quilos na entrada, quando aqui na saída, após os filtros, com a sujeira dos filtros estiver 3.2, ele vai mandar um sinal elétrico mandando uma retrolavagem. Ele controla pela perda de carga. perda de carga. Se a perda de carga crescer muito, ele vai lá e dispara o processo. Beleza. Exatamente. Que aí só vai acontecer quando realmente o sistema necessitar. Aí vocês setorizaram, aí em função da setorização é que elas duas se juntam para um setor, outra se junta para outro setor. Isso, exatamente. Porventura tem um problema nessa que era banana, eu posso ligar aquela outra para suprir essa. Entendi. Tá tudo interligado. Legal. Parabéns. Obrigada. Aí a questão, lá na frente é o hidrômetro, Ah, que a gente hidrômetro. foi nos passado uma cota e através dessa cota a gente fez a distribuição de acordo com as culturas, o estágio. Então não é tudo tem na minha casa de pegar todos os dias a questão do hidrômetro. Isso. E essa informação eu posso ter em tempo real. Na hora que está irrigando, no controlador lá eu já sei qual é a vazão que está passando em cada parcela também. Excelente. Ok? Obrigado. Vazão de 300 litros por hora, que a gente interligou cada um desses, de cada fast kit a uma caixa aqui atrás. Por exemplo, o canal 1, ele normalmente era o canal que representa o nitrogênio. Trabalhava, um exemplo, com a ureia. Então, quando eu quiser aplicar o nitrogênio, eu posso aplicar de qualquer bomba dessa, simultaneamente, pegando todos daquela caixa. Basta eu ter a concentração, tudo bem direitinho. De acordo com a concentração, eu sei que volume, que quantidade de adubo eu estou aplicando e de acordo com a fase da planta, né, bem direitinho. Então, existe essa possibilidade. Então, cada canal desse é um elemento diferente. Aqui eu vou entrar com aquela quantidade de adubo de acordo com a cultura, fase, enfim, tudo específico. De acordo com cada fase da planta. Excelente. Certo? E ele pode armazenar tudo isso daqui. Aí ele guarda. Ele guarda as informações, os históricos, ele guarda os históricos de irrigações, o volume, que hora foi, qual foi a válvula, qual foi a duração, se esse canal 1, canal 2 é o fertilizante, se tivesse sido aplicado, ele ia me dizer quanto é que foi aplicado. Então tem como depois você resgatar essas informações. Você pode programar alarmes também. Por exemplo, ele fica... Por exemplo, você programa uma vazão. Por exemplo, 120 metros cúbicos é a vazão média que é para estar aqui. Se tiver a mais ou a menos, de acordo com o que estiver acontecendo ali na bomba, ele vai colocar alarmes. Vai emitir alarmes. Por exemplo, se é 120 só está com 60, se só uma válvula abriu, a outra não, então só em você olhar aqui no controlador você já vai saber que tem algum problema no campo. Assim como se a vazão estiver muito alta também, você já vai perceber que pode ter algum vazamento, alguma coisa, entendeu? Uhum. E aí aqui são os quadros de aquatives, que seriam o que manda o comando para as válvulas abrirem lá no campo. Nosso sistema de automação é hidráulico. Então eu faço aqui a programação de que as válvulas vão ter que entrar no horário e o tempo que cada uma vai ter que entrar. Ele manda essa informação daqui para esse aquative. Do aquative manda o comando para a válvula. Entendi. E a válvula vai abrir ou fechar de acordo com a programação. E ele tá interligado com o tensiômetro lá? Não. Não, esse aqui não. Não. Aí como é que você sabe a informação de quando tem que aplicar? A gente vai ver lá no tensiômetro. Aí vendo o tensiômetro, você comanda de lá para cá. Isso, eu posso comandar de lá para cá. Tá. Tá. Aí aqui a gente tem a sala de preparos, se vocês quiserem dar uma olhada, só a questão das caixas. Isso aqui é para filtrar, hein? Não, isso aqui é fertilizante. Fertilizantes. Porque aqui seria o seguinte, ó. Raw Chemic. Eu falei lá para vocês que cada adubo tem uma caixa, né? Por exemplo, isso aqui seria a caixa do magnésio. Então o que acontece?
Eu pego o adubo à base de magnésio, normalmente é sulfato de magnésio que a gente faz. A gente faz a diluição desse produto aqui nessa primeira caixa. Tem uma bomba lá atrás que vai ajudar na dissolução do adubo. Dissolve tudinho direitinho e passa para essa caixa da frente. Essa caixa da frente, ele vai ser aplicado de acordo com o que eu programar em cada controlador daquele, simultaneamente. Entendeu? Por exemplo, aquele controlador 1, se eu te disser que para a válvula 1 vai aplicar 50 litros dessa calda, então automaticamente ele vai pegar daquele canal daí de dentro. A 2 já pega 100, a 3 já 200 e assim vão pegando simultaneamente. Ok? Então cada caixa tem um adubo específico diferente. Muito bom. Ok? Bom, esse aqui seria um sistema de manejo de irrigação da Netafim, chamado IRRIWISE, que ele é compreendido de alguns equipamentos, como o NetaSense. O NetaSense é um equipamento que ele vai ajudar a ver a questão da umidade do solo. Vai dar percentuais de umidade. A gente tem aqui instalado a 10 centímetros, 30 e a 50 centímetros de superfície do solo. Essas profundidades são para melhor representar a questão da profundidade do sistema radicular da cultura, no caso da bananeira. E essas informações de umidade do solo, elas são geradas a cada 15 minutos, elas são enviadas via rádio para o computador. Essas informações que podem ser vistas em forma de gráfico, mostrando qual é a umidade do solo em cada momento. Temos outros equipamentos aqui chamado pressostato. Esse pressostato ele vai mostrar a questão da pressão. Toda vez que o sistema de irrigação estiver irrigando, ele vai mostrar qual é a pressão e vai me mandar também essa informação via rádio. Aqui na frente a gente tem um outro equipamento chamado medidor, que ele também vai mostrar, toda vez que estiver irrigando o sistema, qual é a quantidade de água que está passando, qual foi a duração dessa irrigação também. E todas essas informações elas são enviadas via rádio em forma de gráfico. A questão dessa matéria orgânica que tem no meio das ruas, das plantas, é para melhorar a questão da retenção de água do solo, né, para melhorar a questão da água. Na realidade, é extremamente interessante e moderno essa metodologia, porque o que é que ela vai fazer? Ela está mantendo o estoque de água entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Na realidade, ela não deixa nunca chegar no ponto de murcha. Ela deixa um volume de água acima do ponto de murcha. Para quê? Para que, se você guardar água mais do que a capacidade de campo, essa água vai percolar profundamente. E ao percolar profundamente, essa água vai ser uma água perdida e o sistema vai ser ineficiente. Então ela vai manter sempre o estoque de água entre a capacidade de campo e 30% da capacidade de campo. Então para isso é que ela precisa desse sistema de medição. E esse sistema de medição, então, quando chega no reservatório do solo, da parte superficial do solo, num certo nível, ele dispara o processo de irrigação e nós temos aqui o sistema de microaspersão, tá certo? Que vai exatamente irrigar no momento adequado. Esse processo vão ser, a gente chama de turno de rega, cada vez que ele irriga. Então a gente vai ter aqui, nessa aplicação aqui, em torno de 16 turnos de rega durante o dia. Então durante 16 vezes no dia, eles vão irrigar em torno de cada vez meio milímetro, totalizando uma lâmina de irrigação de 8 milímetros por dia. Então é basicamente essa a estratégia, todo o processo automatizado, né? Esses sensores que estão aqui no solo, eles são mandados telemetricamente aqui por uma antena de rádio que se comunica com a central e ela tem essa informação numa cabine onde ela vai ter aí basicamente todas as informações de todos os sensores da fazenda e tomar a decisão de quando ela deve irrigar. Então esse é um exemplo de boa prática de manejo de irrigação, né? Inclusive aqui tem essa, como ela sinalizou, essa parte de matéria orgânica que está no solo, essas folhas aqui de bananeira, não são descuido, na realidade são o maior cuidado, porque mantém a matéria orgânica ela tem uma capacidade de reter mais água no solo.
Então uma forma, inclusive, de manter a superfície do solo diminuindo a evaporação e a matéria orgânica retendo mais água no solo é através desse tipo de técnica que você faz uma cobertura maior do solo. Torna mais complexa a operação, manter isso aqui, mas a gente tem aqui um ganho também de eficiência hídrica e é por isso que a gente tem aqui essa cobertura do solo aqui feita com essas folhas de bananeira. Pessoal, esses aqui são os equipamentos da Netafim que tem nos ajudado na questão do manejo da irrigação, da água, certo? Esse primeiro aqui que a gente está vendo, são uns cabos fora, ele é chamado de NetaSense. Ele tem tipo uns clipes com 3 pontinhas em cada profundidade, no caso eu instalei a 10, 30 e 50. E ele vai me dar informações de umidade, percentual de umidade de água do solo, certo? Essa informação ela é gerada a cada 15 minutos, é gerada essa informação via rádio, ele envia lá para o meu computador, sendo que envia a mensagem ela é gerada a cada 15, mas envia a cada meia hora as duas informações, certo? E ele tem sido uma ferramenta muito importante para a questão da gente determinar qual o tempo de irrigação, de quando voltar a irrigar, certo? Esse outro aqui, esse outro equipamento, Você 30, 40, desculpa, você falou. As profundidades é 10, 30 10, e 30 50. e 50. Certo? É a Tá. profundidade Do sistema radicular da planta. Ela vai até quanto? 50, né? Mais. Essa aqui. Até 40. 40. Assim, a maior quantidade é só Tá. até 40 mesmo. Tá. É bem fascicular, né? Certo. Esse outro equipamento, ele vai me mostrar a pressão. Qual é a pressão que está irrigando nesse ponto. Toda vez que esse micro, nesse ponto que estiver irrigando, ele vai me informar qual é a pressão que está funcionando, certo? Esse outro aqui, eu ver direito, mas ele é tipo um relógiozinho, ele é um hidrômetro. Ele vai me mostrar qual é o volume que está passando nesse ponto também, toda vez que estiver irrigando. E em outros locais, eu tenho também o tensiômetro. Certo? Aqui, né, nessa bateria aqui mais próxima, eu não tenho. Mas esses de 3 profundidades são tensiômetros, não? Não, ele é um NetaSense, ele é um pouco diferente. Ele é um clipe grande, ele é mais ou menos assim desse tamanho. Certo. E você coloca ele nesse sentido, assim, no solo, nessas profundidades. Ele mede o quê? Ele vai medir o percentual de umidade. Que é mesmo que quase o mesmo princípio. E as profundidades também, porque tem É. para isso, a profundidade mais rasa para saber quanto É. tá seca e as mais profundas para saber a quantidade. Exato, exatamente. É por isso que eu confundi esse. Pronto, mas é quase o mesmo princípio de funcionamento mesmo. Já faz alguma. Mas alguma... vocês conhecem o princípio físico de medição de que está atrás disso? Não. Qual é a física dele aqui? Como é que ele mede a umidade? Condutividade ou... É condutividade ele? Não, é tipo uma sonda. Nossa, parece uma Tipo uma sonda. sonda. Depois eu Tipo uma pego sonda. para ver. Porque na verdade, assim, ó, essa informação ela só vai ter alguma utilidade se a gente conhecer bem o solo. Se a gente tiver os dados de capacidade De capacidade campo. de campo do solo. Porque não adianta ter, eu tenho meu valor, mas isso é bom ou ruim, enfim. De praticamente, a gente tem umas 15 curvas. Vocês fizeram a curva. Já. A curva de tensão contra a umidade. A gente tem a curva de tensão de umidade, a gente tem os pontos de capacidade de campo, qual seria o ponto de umidade crítica, então a gente sabe, vai Legal. avaliando bem E direitinho, a né? percolação? Você usa, por exemplo, a percolação para fazer a previsão de quando você tem que começar a irrigação para chegar na... Não é a percolação. Porque na realidade o que ele interessa é o a seguinte. infiltração. Você tem aqui o reservatório de superfície. Sim. E uma parte dele, dessa água, você vai ter a capacidade de campo. Sim. Aí ele não vai querer que passe da capacidade de campo, porque se passar da capacidade de campo, vai percolar. E essa água vai ser perdida para o sistema reticular. Então ele vai ter que manter esse reservatório do solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. É isso que ela faz. Então para isso ela tem que saber qual o volume estocado nesse reservatório. Ela não pode baixar da capacidade do ponto de murcha ou chegar próximo do ponto de murcha, tem que ser acima do ponto de murcha, porque para a planta não sofrer estresse. Então ela garante, por exemplo, que o número que vocês falaram é em torno de 30% do tamanho desse reservatório é que tem que ser mantido. Então 30% da capacidade de campo é o mínimo que eles colocaram, que é acima do ponto de murcha, certo? Então ele vai medir, quando ele chega num certo ponto próximo a esses 30%, ela dispara lá
as bombas e aí você vai ter uma lâmina irrigada, que pelo que vocês falaram é em torno aí de 8 milímetros por turno de rega. Então cada turno de rega vai ter no máximo 8 milímetros. Esse turno de rega pode ser de 10 minutos aproximadamente aqui, aí com 10 minutos eles conseguem fazer essa aplicação. Aí para e depois começa de novo. Uma intensidade luminosa muito... Não, ela vai repor o estoque. Não espera que, por exemplo, cai Não, ainda mais embaixo de não pode, porque ela vai chegar próximo ao ponto de murcho e a planta vai estressar, com isso vai perder produtividade. Porque existe uma relação entre ETP potencial e ETP real. Então aquele Y cair, Y vezes, então se baixar daquilo ali, perda. Então ela tem que garantir que a planta tenha ETP potencial. Então para isso ela tem que garantir que o estoque fique lá. É mais fácil do que fazer previsão. Na verdade, tem sempre que deixar na ponto de capacidade de campo, todo o tempo. O meu objetivo é esse. Aí é como se fosse uma boia que ficasse definida. Quando o nível chega naquele ponto, enche o reservatório e fica nesse jogo. Exatamente. O objetivo é esse. Mas você rega o plátano todo ano? Todo ano. Então, em total são como mais que 2 metros de rego, não? 8 milímetros a dia? Mais de 2 metros. 2,5 Banana é metros. muito, Banana, segundo tem em torno de 30 mil metros cúbicos por hectare ano, né? Mais ou menos isso, 30 mil. 30 mil, sim. 30 mil metros cúbicos por hectare. Porque a evapotranspiração aqui no estado é muito alta. Claro, isso é muito mais que em muito outros mais países, do que outros países, né? Porque se fosse em outros países, se tivesse uma evapotranspiração menor, a necessidade de irrigação era menor. Mas aqui, com essa luminosidade e no segundo semestre, com baixa umidade, a evapotranspiração dispara. A gente vai ter meses aqui que a evapotranspiração pode chegar a 0,23, 0,25 metros. 230, 250 milímetros a evapotranspiração. A potencial. Só que aqui da cultura. No ano são como. No ano, a potencial. A de referência, né? Aí aqui ainda tem a da cultura. A cultura KC aqui eu acho que é, não sei, 1,1. Então o KC aqui é 10% da evapotranspiração potencial, a banana. Né? Quando eles tinham também uma época que eles plantavam melão. O melão não, o melão é 0,7, 0,8. Aí é um pouco menor, mas aqui é mais elevada. Mais que a referência. Mais que a referência, 10%, 15%. É por isso que eles estão trocando banana por batata doce. Porque aí com isso eles conseguem ter uma área maior e pelo jeito, como tem um mercado que precisa de mais, eles estão conseguindo bons preços nisso. E o consumo de água, com escassez. Bem menos água para conseguir. E aí com isso é por isso que na seca eles estão agora mudando o tipo de cultura. Então estão tirando banana para outras culturas. Mas se cambiam o cultivo, também recebem menos água por hectare, não? Porque só que a cota depende da cultura. Né? Só que eles pegaram a cota antes. Eles já sabem qual é a cota deles para aquela cultura, então esse tipo de ajuste ficou a cargo de cada agricultor. Cada um definiu sua estratégia. Mas o agricultor inteligente pede de banana e planta... porque na realidade... Batata. Só que agora ele não pede, porque ele usou para o rateio o uso histórico. Uso histórico. Então se ele plantava banana, ele recebeu para banana. Aqui é o perímetro de Tabuleiro de Russas. Então estamos aqui na estação de bombeamento do perímetro de irrigação Tabuleiro de Russas. A gente tem aqui essa estação de bombeamento, que é uma estação de bombeamento de 8 metros cúbicos por segundo, né? É uma estação clássica. E aqui, aquela da estação de bombeamento, a gente vai ter aqui a água que vai chegar nesse reservatório, que é o que a gente chama de reservatório de compensação. Desse reservatório vai ter ali uma tomada d'água para o canal, que é um canal de 8 metros cúbicos por segundo, aproximadamente, que vai levar água para as áreas irrigadas. Certo? Esse reservatório de compensação, qual é a função dele?
Existe um horário do dia em que é mais barata a energia, que é das 9 da noite às 6 da manhã, quando você tem uma demanda menor. Então eles usam essa estação de bombeamento durante esse período, de 9 da noite às 6 da manhã, e enchem esse reservatório. E ao encher esse reservatório, ele vai esvaziando esse reservatório durante o dia, até o próximo ciclo de bombeamento. Então a lógica desse reservatório é fazer o que a gente chama de uma compensação diária, né? Então ele vai fazer a compensação diária do perímetro da irrigação daqui para jusante, né? Daqui para frente. 70% da área irrigada do tabuleiro de Russas localiza-se desse ponto para jusante e 30% para a região de montante, que é de onde a água está vindo. O canal de aproximação que chega, ele tem uma vazão de em torno de 14 metros cúbicos por segundo e 30% da área então está localizada, associada a esse canal de aproximação. E ele vai ter um local onde vai ser a tomada d'água desse canal, vai se dar no reservatório que é chamado Curral Velho, que esse reservatório Curral Velho recebe a água bombeada do rio Banabuiú, ou então vinda do eixão das águas aqui que transporta água do canal, desse canal da integração, que transporta água vinda do Castanhão. Então basicamente esse é o sistema de abastecimento desse perímetro de água aqui do tabuleiro de Russas. E essa tomada d'água no Curral Velho, ela fica muito próxima, inclusive, da tomada d'água de Fortaleza. Tá? Então esse Curral Velho é um reservatório de compensação muito maior do que esse é um reservatório de em torno aí de 34, 35 mil metros cúbicos, tá certo? Então esse é o volume de estocagem desse reservatório de compensação. A gente pode depois dar uma olhada dentro da estação de bombeamento para mostrar para vocês as bombas e como é que elas operam. Então estamos aqui na estação de bombeamento secundária, segunda estação de bombeamento, que é a estação de bombeamento secundária do perímetro de irrigação Tabuleiro de Russas. O perímetro de irrigação Tabuleiro de Russas ele tem duas estações de bombeamento. Uma primária, que ele vai ser a tomada d'água no Banabuiú até chegar ao reservatório Curral Velho. E ele bombeia, chega no Curral Velho e a água vem gravitariamente a partir do Curral Velho até aqui, tá certo? Onde você vai ter a segunda estação de bombeamento. A primeira estação de bombeamento tem 14 metros cúbicos por segundo e essa estação de bombeamento aqui tem em torno de 8 metros cúbicos por segundo, como está sendo mostrado ali no quadro. A gente tem aí um bombeamento em torno de 8 metros cúbicos por segundo e uma altura manométrica pequena, de em torno de 8 metros só de altura manométrica. Então são bombas que têm uma capacidade de bombeamento elevada e uma altura manométrica relativamente pequena. Essa aqui é uma bomba, uma das bombas que vocês estão vendo. A água é coletada ali no canal, que fica desse lado. E essa água então ela passa aqui pela bomba, em seguida ela vai aqui, tem um sistema de barrilhete que vai levando a água para aquele canal de compensação, aquele reservatório de compensação que eu mostrei para vocês, tá certo? Então basicamente essa aqui é a estrutura do sistema de bombeamento, né? Então você vai ter aqui toda a estrutura de bombeamento. Vocês estão vendo aqui já, essa bomba aqui está em manutenção, né? Aqui onde vai se dar o processo de captação da água, a bomba está instalada aqui e a partir daí ela leva a água para o canal. Então essa é a EB, Estação de Bombeamento secundária do perímetro de irrigação Tabuleiro de Russas.